Um crossover amplificado. Isso mesmo, Nashville NC5. Eu realmente não sei se na indústria internacional de equipamentos clássicos existe algo similar a isso. Eu realmente não conheço. São as clássicas jabuticabas que só existem no Brasil. Então hoje eu vou conversar um pouco sobre esse crossover amplificado. Não vai ser o conheça, por quê? Porque eu acho que ele não está funcionando. Então a gente vai olhar ele aqui, eu vou falar um pouco sobre ele e vamos tentar descobrir como ele funciona e por que ele não está funcionando. Isso você vai ver no vídeo de hoje. Bom, então é isso. Aqui nesse canal a gente só conversa sobre essa geração de equipamentos de áudio clássico, nacional, importado, curiosidades, conhecendo, tudo sobre essa geração. Tem interesse em conhecer a geração dos anos 70, dos anos 80 e por que não alguma coisa dos anos 90 de equipamentos de áudio vintage ou vintage, como queiram? Inscreva-se no canal, ative o sininho e não esqueça de dar o like para contribuir, que você vai ser sempre notificado quando eu lançar um vídeo novo. E aqui eu chamei esse equipamento de jabuticaba, com certeza muita gente já está me apedrejando, mas na verdade a jabuticaba é só mesmo porque eu acho que esse equipamento só existe alguma coisa similar no Brasil, mas não quer dizer que ele seja uma coisa ruim, bem pelo contrário, é uma coisa muito e muito interessante, coisas da indústria nacional dos anos 70, dos anos 80, onde a gente tinha marcas, né, equipamentos que saíam da curva. Nada é feito hoje como era feito nos anos 70 e nos anos 80. Então vamos lá, como é que funciona aqui o NC5 da Nashville, né? Primeiro, a Nashville é uma empresa que produziu muitos equipamentos, ela tem ligações com outras marcas, é uma marca paralela aí à Micrologic, depois Studio R, né? Existe uma longa história com relação a essa marca, mas aqui o que a gente tem? Um crossover, como eu já te falei, de 3 vias, correto? Graves, médios e agudos. Para você que não sabe o que é um crossover, eu vou tentar deixar alguns vídeos aqui na descrição para você entender como funciona. Mas basicamente esse equipamento funciona diferente. Por que ele é diferente de um outro equipamento comum? Porque você tem os graves aqui, ele faz somente o corte. Puxa, tá bem duro aqui meu potenciômetro, espero que tenha salvação, tá? Então aqui a gente tem o corte do grave. Isso quer dizer o que? Ele vai te mandar um sinal para você amplificar o grave, que normalmente precisa de um amplificador mais pesado. Então digamos que eu queira utilizar essa saída num PM5000, numa H2 ou numa potência moderna, uma Studio R, alguma coisa assim, e você tem aqui o volume dos graves. Então beleza, graves amplificados. Tá, e como que funciona o crossover dele então? Primeiro que aqui o corte é só do grave. E aqui a gente tem os cortes do médio e os cortes do agudo. Só que a diferença é que quando você vem, e tá cheio de pó, né? Óbvio, a gente vai tentar atualizar ele. Eu não sei se eu vou pôr ele à venda ou não, tá? Isso eu vou pensar ainda. Então, quando você vem aqui atrás, você tem conectores de caixas. Tá meio torto isso aqui. Bom, você tem conectores de caixas. Sujo ele tá. Conector de caixa para médios e agudos, sim, né? Então, sim, ele amplifica, ó, speakers, ele amplifica tanto médio como agudo. Por quê? Porque médios e agudos não há necessidade de um amplificador muito potente. Então ele pode estar aqui dentro desse amplificador e você amplificar médios e agudos. Esse equipamento foi pensado mais ou menos para quê? Né? Para quê? Claro, para compor a linha lá da própria Nashville, o Pré, o Power, né? Então digamos que você liga uma NA2200 para grave e você não precisa ter outros amplificadores mais simples, que a Nashville tem, por acaso, mas para amplificar a parte de agudos e médios. Normalmente existiam as caixas multi-amplificadas, vou dar exemplo, FAR, L65, que mais? SS 3.0, Reference One, onde você tem lá a divisão, onde você pode, Heavy 320 da Signos, onde você, Nashville eu não lembro se tem caixa 3 vias não me lembro, mas onde você pode amplificar os agudos, os médios e os graves separadamente, isso na mesma caixa. Então esse equipamento é bem interessante por causa disso, você pode ter uma qualidade um pouco maior no teu equipamento, dividindo, que é o caso de um crossover, dividindo as frequências e amplificando elas separadamente. Repetindo, como o amplificador do grave precisa ser de uma coisa mais com mais punch,
com mais peso, não caberia nesse gabinete, então você tem só o sinal dele. Mas como o agudo e o médio é mais fácil fazer amplificação, principalmente para essas caixas que eu citei, que você tem tweeters e médios de baixa potência, óbvio, o equipamento desse você não vai querer amplificar uma colmeia aí de tweeter, uma bateria de médios, não dá. Mas numa caixa dessa você já diminuiria um crossover e 2 amplificadores numa peça só. Mas também ele poderia ser utilizado profissionalmente, nada impedir de você usar ele profissionalmente sem problema nenhum. Mas pelo que eu me lembro desse meu exemplar, inclusive ele é preto com fundo cinza, curiosidades aí dessa marca, esse equipamento foi fabricado prata, se eu não me engano prata, preciso lembrar, mas acho que prata, cinza, preto, inclusive esse preto aqui com serigrafia amarela, casa numa linha 1800 da Signos, que é uma beleza, né? Essa é a minha dúvida de pôr ele à venda ou não. Mas tudo bem, vamos ligar ele aqui, vamos ver se ele está atuando, se ele está funcionando e como ele funciona, beleza? Vamos lá. Então qual é o primeiro teste que eu vou fazer nele aqui? Bom, simplesmente eu vou injetar um sinal, tá? Você pode injetar um sinal pré-amplificado ou somente o sinal direto, é o que eu vou fazer aqui. O sinal da minha plaquinha pendrive vai entrar, vamos ver aqui, ó, correto? Vai entrar aqui na conexão, certo? Você tem a saída, isso quer dizer que você pode emendar outros equipamentos com o sinal fixo, correto? Exemplo, estou jogando o sinal da plaquinha pendrive, eu posso passar esse sinal aqui para um outro aparelho que vai tocar full, com todas as frequências. E aqui no caso, né, aqui a gente vai ter o sinal cortado para o grave, que é o primeiro teste que eu vou fazer. Então eu vou jogar o sinal nele, vou sair aqui do grave e vou ligar lá no meu amplificador, onde as caixas estão conectadas. Lembrando, eu não tenho caixas divididas aqui, então eu não vou poder fazer esse tipo de teste, mas as mesmas caixas que podem tocar os graves aqui, elas vão poder tocar os agudos e os médios tranquilamente. Então não tem como fazer um teste nele tudo ativado, todo ele funcionando, correto? Mas por partes, né? Justamente por causa disso que ele é um crossover, ele corta aí. Então vou mandar aqui esse sinal aqui, ó, da saída do grave para o meu amplificador, onde tem caixas de 3 vias, mas óbvio só vai chegar o grave lá. Então vou sair daqui, vou jogar lá e vamos ver se ele vai atuar o grave no corte, que minha dúvida é que esteja queimado isso aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer aqui. Bom, então só para explicar aqui, vai sair o grave daqui, correto? Vai vir para o meu 1450, onde eu vou deixar tudo aqui no flat, correto? Mas só vai entrar grave mesmo. E vai tocar minhas duas caixas que estão aqui embaixo, elas são 3 vias, já volume baixo, né? Então vamos lá. Vou virar ele aqui. Você viu como é que tá a ligação aí, correto? Agora vou virar ela aqui. Vamos lá, vamos ligar ele. A gente já liga. Opa! Já ligou e já entrou sinal, hein? Que beleza, o master aqui, né? Porque aqui você tem os volumes de graves, médios, duplo, LR, duplo agudo e master, ó. Ó, era para ter baixado. Mau contato aqui nos potenciômetros, ó. Quando você ergue, ó que belezinha, ó. Daria um bom respostas de sábado com LED, hein? Eu acho que vai dar certinho. Respostas de sábado é uns vídeos que eu faço aqui, uma sequência que eu faço nesse canal, onde eu respondo perguntas. A gente sempre usa um plano de fundo diferenciado. Bom, vou baixar aqui, olha lá, aí abaixou os médios. Baixei aqui os agudos, baixou os agudos, só toca grave. E é isso que a gente vai ver agora. Porque se o sinal está chegando, ele teria que, logicamente... Opa, vamos ver aqui. Deixa eu acertar. Era para estar entrando o sinal, né? Óbvio que não vai entrar porque a gente baixou o master aqui, ó. Então vamos erguer aqui, ó. Certo? Ó, tá vazando, né? E aqui, ó, o volume do grave. Tá vazando agudo. Aqui, ó, vamos mexer aqui, ele vai parar, ó. Teria que parar, porque... Ah, eu tô bobeando. Olha só, bobeada. O master é mono. Ó, você veja bem. Dois potenciômetros para grave, 2 para médio, 2 para agudo. Eu tô erguendo agudo aqui. Eu achei que tava vazando, mas não, ó. Então isso aqui tem que zerar. O master é só um, ó. Tá vendo? Então vamos lá. Master, gravão. É para tá tocando gravão aí. Vamos ver o que vai acontecer. Opa, entrou sinal, né? Eu não liguei meu amplificador ainda, eu só vejo se entra sinal primeiro. Coisas que a gente faz, que eu aconselho sempre fazer. Liguei o sistema de caixa. Aí, ó. Só grave, hein? Um lado. Outro lado.
Só grave. Então quer dizer o quê? O meu sinal, apesar de ele estar fazendo um ruidinho, provavelmente seja potenciômetro, alguma coisa assim, o meu sinal de grave está indo para o meu amplificador e amplificando. E só grave, hein? Ó. Eu posso mexer aqui. Posso mexer nos meus controles de médio e agudo do amplificador, que ele não vai atuar, porque o corte é grave. Qual é o corte dele? Não sei, teria que verificar no esquema lá, ou aqui pode ser que a gente consiga encontrar qual é o corte. Vamos ver isso mais pra frente. O que eu quero testar agora, que é o meu problema, é os médios e os agudos, né? Então o que eu vou fazer agora? Vou desligar ele, e aí, como ele não tem sinal do corte, eu não sei se o corte está atuando ou não para médios e agudos, porque ele não se transforma em um crossover passivo, né? Digamos, sem amplificação, porque eu não tenho sinal, não tem sinal saindo. Seria interessante ter sinal de médios e agudos aqui, porque daí, além de usar o amplificador dele, eu poderia jogar esse sinal para outro aparelho, né? Com o corte do médio e do agudo. Então agora eu vou fazer um corte no vídeo e vou conectar caixas aqui no médio. Vamos ver se os médios... Então é isso, caixas ligadas aqui, LR, e vamos virar ele aqui, sem cortes. Só preciso ficar de olho e ver se não vai escapar nenhum fio, né? Pra, se ele tiver com defeito, não seja eu que causei, né? Então vamos lá, viramos aqui. E aí agora o que acontece? Agora é aqui o controle e no master, correto? Master. Vamos ligar. Já liguei. Não fez nenhum POC na caixa, nada, mas seria os médios, né? Então o volume master. Já não entrou nem o volume master, né? Por que será? Deixa eu ver se o meu sinal tá chegando. Tá chegando. Assim, agora tem que aumentar o médio, né? Então vamos lá. Opa! Pô, atuou. Eu achei que estava queimado. Eu fiz um teste preliminar nesse equipamento, provavelmente no dia que eu comprei ou alguma coisa assim, mas faz muito tempo, e ele não atuou. Agora, ó, um lado, o outro lado, e perceba, só médio. Então a minha caixa lá que tem graves, tem agudos e tem, né, completo, ele só toca médio. E ele amplifica. Estou ligando as caixas nele. Então aqui é ele que amplifica. Aqui, no caso do grave, é outro amplificador que vai tocar. Ó, mas é interessante, ó. Só deixa eu ver aqui como é que tá os potenciômetros. Ó. Vou diminuir o master e vou tentar ir no máximo aqui. Acho que só os médios não dá direitos autorais. Espero que não. Atuou. Médios atuou. Então você entendeu? Se eu estivesse com os graves atuando aqui agora, eu já teria graves sendo amplificados no amplificador e ele amplificando médios. Vamos para os agudos agora. Então agora eu coloquei as caixas na parte de agudo, mas César, se o médio está funcionando, o amplificador dele está funcionando. Não, pessoal, aqui provavelmente a gente tem um amplificador aqui e um amplificador aqui. Sim, dois amplificadores dentro desse equipamento. Porque o mesmo amplificador que está recebendo um corte de médio, apesar que pode ser, né? Que esse mesmo amplificador que recebe o corte do médio pode receber um corte pro agudo aqui. Mas ele não teria volume ali. Olha, não sei. Eu ia abrir esse equipamento porque eu achei que ele estava queimado. A gente vai abrir ele hoje para analisar, para saber se existe um amplificador para médio e um amplificador para agudo, ou é um amplificador que você, depois que ele recebe o sinal, ele vai só amplificar médio, e daí e aí quando passa para cá, aí ele só corta o agudo, né? Então existe um crossover entre o médio e o agudo, consegue entender? Ele recebe um sinal full no amplificador, o amplificador corta médio, e aqui ele passa para cá como médio, certo? E aqui, antes de vir para cá e amplificar os agudos, ele tem um corte para o agudo. Consegue entender? É mais ou menos isso. Vamos lá, vamos ver se funciona, e daí eu vou abrir para a gente. Então vamos lá, deixa eu dar uma ajeitada nele aqui, volume. Eu queria mostrar os VUs lá, né? Então aqui vou aumentar aqui, ó, um lado do agudo, outro lado do agudo. Sinto que está tocando, vamos lá. Olha lá, ó. Um lado, outro lado. Né? Claro, tem que verificar esses potenciômetros deslizantes.
que a Nashville usava é muito ruim, ele pega muito pó, fica muito duro, eu espero que eu consiga deixar ele legal. Então, basicamente, o nosso crossover ativo na parte de agudos e médios está funcionando. Só que agora vamos tirar essa dúvida, né, que eu falei sobre o amplificador. É um amplificador que tem dentro dele ou é dois? Vamos ver se diz alguma coisa aqui. Aqui, ó, tá multi-ampli, então provavelmente seja 2 amplificadores sim, certo? Mas na teoria você conseguiria usar um amplificador só para médios e agudos, só fazendo corte pós-amplificação, né? Quer dizer o que? Lá nos conectores de caixa. Mas aí teria que ter algumas jogadas, né? Porque para mim ter volume só para o agudo, esse volume teria que estar depois do amplificador e depois do corte que iria para as caixas. Só para quem entende um pouco, consegue entender qual é a minha dúvida. Vamos abrir para ver. Então é isso, já estamos com ele aberto, parafuso pra caramba, né? As alças originais da Nashville são essas, tem 3 parafusos na lateral. Uma coisa legal da Nashville, apesar de que muita gente fala que essa marca, essa subdivisão aí dessa marca, né? Seria a linha mais pobre, digamos assim, mas ó, ela mantém um acabamento aqui de plástico lateral parecido com os da Gradiente, mesmo se utilizando a alça, né? Por quê? Porque a pessoa comprava um equipamento desse, se ela quisesse dispor da alça, tirar e usar num equipamento normal, padrão 17, teria o acabamento. Imagine, você comprar um equipamento desse, vou tirar a alça para usar num outro equipamento, e tá o buraco aqui, então um acabamento, né, bem interessante. Vamos olhar aqui por dentro, então, para olhar. Não tem segredo, né? Óbvio, trafo, óbvio que o trafo é maior, né, do que de um crossover ou de um crossover normal. Tem aqui, ó, ok, alguma coisa. Por quê? Porque, claro, ele tem um amplificador aqui, né? Então a fonte, com certeza, o trafo é maior. Temos algumas gambiarras aqui, não, diodo tá certo. Chave, olha só, isso aqui que é interessante, ó, a chave tá aqui. Por quê? Porque provavelmente aqui não ia dar, né? Então foi feito esse jambre aí de um eixo para ligar a chave, tá? O que mais? Aqui a gente vai ter os VUs, né, que é o chamariz do equipamento. Pô, um equipamento desse daqui diferenciado com esses LEDs, pô, né, e acompanha os LEDs de uma NA, né? O sonho de consumo seria ter um equipamento desse com uma NA embaixo aqui, uma NA 2200 Pro, né? Seria bem interessante, mas hoje em dia não dá mais. Então vamos lá. Aqui no caso aqui o sistema dos LEDs, ó, os integrados estão pintados. Aqui na câmera parece bem vermelho, mas ele é roxo. Então tá pintado os integrados, que são coisas, eu já mostrei isso aqui no meu canal, da Nashville, da Micrologic, de outras marcas também, que eles pintavam os integrados para você só fazer manutenção na própria assistência. Então quer dizer o quê? Só quem sabe qual integrado que está aí vai saber trocar o integrado. Se você abre um equipamento desse e viu o código do integrado, você mesmo troca e beleza. Então todos eles aqui estão pintados, menos esses aqui, que daí de sacanagem maior ainda, eles estão raspados, né? Então aqui pintado e aqui raspado, para você não saber qual é o integrado que faz a função aí. E também óbvio também, né, que talvez seria por uma espionagem, né? Então, exemplo, alguém poderia comprar esse equipamento, uma outra fábrica, descobrir qual é o circuito, como é o circuito e copiar o circuito para montar um outro equipamento. Então, por isso que eles raspavam aí, ó, os potenciômetros que eu falei, né? Então tem que fazer uma limpeza neles. Então aqui os LEDs, como eu já disse, o circuito de LED aqui, provavelmente 3.900, esses integrados que fazem a função de LED. Aqui a gente tem mais 3 integrados, ó, né? Porque aí ele faz o corte aqui dos volumes, e aqui, como eu disse, provavelmente seja a fase do amplificador, óbvio, né? Não tem segredo. Aqui a gente tem um dissipador, certo? Bom, tem um corte aqui no raciocínio, porque as minhas pilhas falsificadas, na verdade essas aqui são as originais, pipocou, agora estou usando as falsificadas, então tem que ser rápido aqui antes que elas acabem. Então, ia analisando o amplificador dele aqui. Então vamos lá, voltando ao amplificador. Provavelmente a gente vê aqui uma coerência, não tenho certeza, não tenho o esquema do aparelho, mas ó, a gente vê uma seção aqui, uma seção aqui, uma seção aqui e uma seção aqui. Então provavelmente L, R dos agudos, e provavelmente o corte já está aqui meio que no meio da situação aqui, e aqui a gente tem o L e R para o médio ou para o agudo. Então realmente são 2 amplificadores, um amplificador estéreo aqui, daqui para cá, e um amplificador estéreo daqui para cá, um
já chegando com o corte de médio e outro já chegando com o corte de agudo. Daria para fazer no mesmo amplificador? Como eu disse, daria, mas o corte daí não poderia ser ativo, quer dizer que o sinal não poderia chegar aqui, né, como agudo, porque daí ele não tocaria médio. Né? E se eu injetasse os médios aqui e cortasse o agudo pós-amplificador, aí o meu corte seria passivo depois do amplificador. Seria a mesma coisa que botar um capacitor lá nas caixas. Então, realmente teria que ser dois amplificadores, e o sinal que chega nesses amplificadores, o sinal que chega aqui é médio, o sinal que chega aqui é agudo. Né? Retomando, para ver se entende. Se caso fosse um amplificador tocando médio e depois desse médio saindo e fazendo um corte para os agudos e depois talvez até voltando aqui para os potenciômetros, seria um crossover passivo. Ele estaria cortando o agudo passivamente. E aqui não. Por isso que tem sim que ter dois amplificadores, porque daí os cortes aqui são ativos. O sinal já chega médio aqui e o sinal já chega agudo aqui. É isso, aqui a gente tem a parte interna da nossa jabuticaba, ainda bem que está funcionando. Vou aproveitar que ele está aberto aqui e resolver os problemas dos potenciômetros. Então é isso, hoje você conheceu ou não? Você não conheceu. Hoje a gente simplesmente testou aqui um equipamento que, pelo que eu disse aí no início, você já percebeu, pode ser que seja único, não exista fabricado em outro lugar, pode ser que tenha alguma coisa específica, mas eu não lembro de nenhum equipamento parecido com esse. Bom, NC5 da Nashville, graves, amplificado para fora, agudos e médios amplificado dentro dele, bem interessante, na versão mais bonita e completa, na minha opinião, com alças da Nashville clássica, né, na cor preto, escovado, não é pintado, toma cuidado aí, muita gente restaura equipamento preto escovado, pintado de preto, tá? Na serigrafia com cor amarela, isso quer dizer o quê? Que esse equipamento aqui, ele tinha com certeza, né, uma tendência a poder ser usado com as signos, porque esse mesmo equipamento, como eu já disse, essa versão é mais bonita, na minha opinião, mas ele tem prata e tem também o grafite, né? O grafite a gente sabe para que e para onde poderia ser usado. O prata também poderia ser usado até mesmo na linha Signos prata. Então, essa tendência de cor, de tipo de letra, era mais para você poder utilizar. E essa é a minha dúvida, porque além de ser o equipamento mais bonito, mais completo, ele serve na minha linha 1800. Se eu tivesse uma linha 1800X, esse aqui estaria fora do baralho. Mas, como eu tenho a linha 1800, onde a gente tem a mesma configuração, escovado e serigrafia amarela, essa é a minha dúvida de dispor ele à venda, né? Porque combinaria e ficaria bem legal lá na linha 1800. Mas ainda vou pensar, vamos ver aí. Então é isso, você viu aqui o NC5, inscreva-se no canal, ative o sininho que ainda você vai ver o conheça, testando, quem sabe ligando ele aqui nas Rev 320 que eu tenho aqui, ou até mesmo nas SS 3.0 que eu também tenho, e aí podendo fazer exatamente, utilizando ele exatamente como ele foi proposto a ser utilizado, tocando, óbvio que eu não posso colocar na minha SS 3.0 esse aparelho raspando, né, o potenciômetro aqui, correto? Porque quem sabe, não preciso falar qual é o motivo que não dá para fazer isso, né? Mas sim, a gente pode utilizar ele da maneira correta, que seria em um par de caixas, você ter um volume amplificado para agudo, um volume amplificado para médio e um volume amplificado para grave. César, mas ele não amplifica grave. Mas eu tenho um volume amplificado. Por quê? Porque o que vai estar ligado aqui é um amplificador independente. Então, em vez de você fazer regulagens de tonalidade graves, médios e agudos e simplesmente alterar o tom, a tonalidade que vai para o teu amplificador, aqui não, aqui você põe volume nas frequências que você quer mais volume, no caso agudos, médios e graves. Deu para entender, né? Então é isso aí, deixa um like aí no vídeo se você gostou, deixa algum comentário aí, o que você quer ver, como você quer ver, o que você quer saber sobre o crossover, como funciona, para que serve. Em breve, com certeza, se eu tiver oportunidade, a gente vai utilizar ele da maneira que ele foi projetado para ser utilizado. Deixa um comentário aí também. É isso aí, valeu!